Graça e paz. Amém. Eu puxei um pouquinho a Gleiça. Eu escrevo muito. É como que ele escreve muito, mas eu escrevo muito também. Graça e paz, boa noite a todos. É com muita alegria e felicidade que eu vou compartilhar. Nem sei direito a palavra que eu vou ministrar essa noite, para falar a verdade. Estava meditando hoje de manhã sobre algumas coisas. E, primeiramente, antes de falar qualquer coisa, eu queria expressar minha honra e minha gratidão a Deus. Por tudo que sou, por tudo que tenho, por tudo que Ele tem construído em mim e através de mim. Por tudo que Ele permitiu eu passar e desfrutar tantas coisas boas e ruins, porque todas contribuíram para eu chegar no entendimento de quem verdadeiramente Ele é. E a maior liberdade que você pode ter é você chegar nesse entendimento de quem verdadeiramente Deus é na sua vida. E acordei hoje com essa sensação de gratidão ao Senhor, de entender porque eu nasci, porque eu estou aqui, a trajetória que Ele construiu dentro de mim através desses anos todos, de tudo que eu passei, de tudo que eu desfrutei, de tudo que eu aprendi. E essa jornada chamada vida é você desfrutar e aprender daquele Pai que quer te ensinar a cada dia e a cada momento. Se você entender que a gente está como filhos, que estamos sendo ensinados, com cada coisa que acontece na nossa vida, a gente vai estar aqui vivendo como um desfrutar de tudo isso. Amém? E eu fui pesquisar, eu gosto muito de toda palavra que Deus ministra no meu coração, eu gosto de pesquisar o significado. E o significado de gratidão quer dizer, é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas. A gratidão pode ser uma forma de perceber o mundo e de promover uma perspectiva mais positiva da vida. Pesquisas de pessoas naturais sugerem que a gratidão pode ser benéfica para o bem-estar emocional e que as pessoas agradecidas são menos influenciadas pelos acontecimentos da vida. Então, a gratidão, ela gera e produz em você coisas que você nem tem dimensão. Quando você se torna uma pessoa grata e começa a contemplar, outra palavra que Deus falou muito claro hoje de manhã, eu fui caminhar porque eu tinha que entregar algo para a vizinha e eu saí andando pela rua e o Senhor disse assim, comece a contemplar. Tudo que está ao seu redor, você tem como desfrutar e contemplar, porque tudo é uma dádiva e um presente meu. E quantas coisas a gente passa na vida, coisas normais, corriqueiras, como acordar, como dormir, como se levantar, como abraçar os filhos, como acordar eles, como fazer um café da manhã. A gente faz isso de uma forma tão natural, a ponto de não perceber a grandiosidade que é desfrutar desses momentos. E muitas vezes a gente está sendo roubada desses momentos tão importantes, porque a gente está sempre procurando um momento super especial ou super grandioso, que a gente possa aproveitar mais. Esse momento talvez nunca possa chegar, porque a própria palavra diz que aquele que não consegue ser fiel no pouco, jamais será fiel no muito. Fiel é aquele que é grato por qualquer coisa. Aquele que é grato, tem um coração grato por pequenas coisas, ele consegue ser grato nas grandes coisas. Então, fiel é confiar naquele que pode produzir tudo que você precisa. O problema é que a gente tem confiado muito no nosso braço, no nosso esforço, na nossa capacidade, naquilo que a gente pode fazer. E falando um pouco sobre isso, eu estava meditando hoje de manhã sobre outra coisa, e eu disse, Senhor, eu quero que você ministre ao meu coração, que você quer levar para a sua igreja hoje. E eu passei um tempo orando e meditando, e parece que quanto mais você quer uma resposta sobre algo, mais parece que aquilo ali não vem. E parece que quando você não está focado nisso, vem naturalmente. E aí, em um determinado momento, eu me levantei e quando eu voltei, o Espírito Santo disse assim, comece pelo início. E eu disse, como assim o início? Ele disse, comece pelo início. Como foi que eu criei tudo? Eu disse, então vamos lá para Gênesis. E aí eu quero abrir com vocês Gênesis 1. Gênesis 1, capítulo 1. Amém?
No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus e as águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço do céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: junte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produz a terra a vegetação, toda espécie de planta, com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra, e assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. Vamos pular agora para o 24. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. Só até aqui. Deus me fez ler Gênesis 1, porque Ele queria que eu começasse sobre algo, que Ele vem ministrar, de certa forma, há um tempo no meu coração, e depois que eu li, eu me lembrei sobre isso, que é sobre governar. Você vê que em Gênesis, Deus começa criando tudo, e Ele não só cria, mas Ele cria e determina o que cada coisa, cada espécie irá fazer, e a função de cada um. Ele diz as plantas, as árvores, os animais, para que eles foram criados, que eles surgissem e para que eles seriam, a função para a qual eles estariam ali. E o homem, quando ele cria, ele diz: multipliquem-se e governem sobre tudo isso. Então, primeira coisa, primeiro propósito, acho que a chave principal do que Deus estabeleceu para a nossa vida foi uma posição de governo. Nós estamos nessa terra para governar. Governar sobre o quê? Sobre tudo. A gente tem autoridade para governar sobre tudo. Tudo é tudo. Sobre circunstâncias, sobre situações, sobre adversidades, sobre aflições,
sobre situações boas, sobre situações ruins, sobre tudo. Isso já foi nos dado. Só que muitas vezes a gente tem percebido que durante o nosso dia a dia, durante coisas que nós vimos passando, a gente tem percebido coisas que vão acontecendo ao nosso redor, exercer uma influência de tal forma na nossa vida que tem tirado a gente dessa posição. Melhor dizendo, não tirado, a gente permite ser tirado dessa posição. Eu acho que a maior briga da nossa existência é essa disfunção do local onde a gente não pertence. A gente muitas vezes está sendo colocado num lugar que não pertence da nossa originalidade e a gente se sente disfuncional porque a gente está fora desse lugar. Eu acho que o maior incômodo não é as aflições, as adversidades, nem as coisas ruins que passamos, é estar fora dessa posição. Muitas vezes estamos focados em resolver essas coisas que estão fora do lugar, onde na verdade a gente é que está fora do lugar. Esse afastamento, ou essa colocação, onde a gente se coloca diante das coisas que vem acontecendo, vai tirando a gente de um lugar de origem. E nesse processo, a gente se afasta tanto desse lugar de origem que a gente não sabe mais quem a gente é. Para que a gente nasceu, porque a gente está aqui, qual o nosso propósito, qual o nosso chamado. E como consequência de tudo isso, a gente não consegue contemplar aquilo que Deus tem colocado e aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida e sobre as coisas que estão disponíveis ao nosso redor. Porque essas situações e circunstâncias têm tomado tanto o governo da nossa vida que a gente não consegue reparar em nada fora isso. Tudo que exerce controle sobre nós, ou que tem influência sobre a nossa vida, na verdade, exerce um controle sobre a gente. E muitas vezes a gente quer lidar com essas coisas, tentando resolver cada uma delas. E cada vez que a gente tenta lidar com cada uma delas, mais sobrecarregado, mais frustrados, mais desmotivados a gente se sente. Porque é como se a gente não tivesse capacidade de lidar com ela. Mas na verdade a gente não nasceu com capacidade de lidar com ela. A gente nasceu com capacidade para governar em cima delas. A gente não pode perder tempo de estar brigando com algo que a gente tem que governar sobre ela. A gente muitas vezes está perdendo tempo lidando com situações que não é para a gente lidar. Eu acho que o maior erro do ser humano é ele estar disfuncional na posição ao qual ele foi chamado. E essa disfuncionalidade traz sérias consequências para a nossa vida. Porque a gente começa a ser governado, ser impulsionado, influenciado pelas coisas que estão acontecendo. A gente não deveria nem perder tempo com essas coisas. É forte isso, né? A gente não deveria nem perder tempo com essas coisas. Porque a gente não foi feito para lidar, nem muito menos brigar com elas. A gente foi feito para governar. Quem governa está acima dessas coisas. Essas coisas não estão nem aqui, ó. Porque quando você vai para um ringue brigar com alguém, a pessoa tem que estar no mesmo peso que você, no mesmo nível que você. Não é assim? Às vezes eles têm que perder até peso ou ganhar antes da competição para poder estar no mesmo nível e estar de igual para igual ali, para saber quem para estar competindo de forma justa. Mas a gente nem está nesse nível. A gente está acima. Só que a gente está tentando se rebaixar para brigar com algo que não pertence a essa briga. Não, é desigual essa briga. Essa briga é desigual. É mesmo que eu brigar com o Mike Tyson. Não sei nem se fala assim ou não, né? Mas enfim, vocês entenderam. É eu brigar com alguém que tem um peso maior, uma força maior, e eu tentar brigar com algo. Eu não vou ganhar. Então a gente está lutando e brigando com algo que é menor do que a gente. E toda a nossa briga da nossa existência é tentar lutar contra isso. É tentar resolver isso. Onde a gente deveria estar governando sobre isso. Então, a nossa principal autoridade que Deus nos deu foi de governo. Foi de governar. Foi de estar acima. Amém? E eu queria falar sobre o que tem tirado a gente desse lugar.
o que tem exercido domínio sobre você, o que tem exercido influência sobre você, e o que você tem permitido que essas coisas tenham domínio e influência para fazer com que você saia desse lugar que não te pertence. A gente sabe que a própria palavra fala que na vida a gente vai ter aflições, a gente vai ter diversidades e circunstâncias. São coisas que muitas vezes a gente não espera, não programa e acontece. São coisas que muitas vezes nos pega de surpresa. Muitas vezes a gente pega em momentos que a gente menos espera. Mas que Deus é tão grandioso que, além dele deixar uma autoridade, um domínio, uma posição de governo na tua vida, ele deixou algo muito mais precioso, que se chama Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de você com a função de te lembrar quem você é. Então, nos momentos que você se esquecer de quem você é, ele está lá para lembrar quem você é. Porque muitas vezes a gente tem deixado que coisas dominem a nossa vida de uma tal forma que a gente tem esquecido de quem a gente é. E toda a função do Espírito Santo não é te revelar coisas grandiosas, não. Às vezes você quer a resposta de um monte de coisa, ele só quer te comunicar que você governa sobre essas coisas. Às vezes a gente está orando sobre resposta sobre algo, e Deus só quer que diga assim: levante, porque você nasceu para governar, você já está acima disso. A principal função dele é te lembrar quem você é. Claro que ele pode te dar palavras para te levantar, ele vai te dar instruções, mas toda a função dessa palavra, dessa instrução, é para que você entenda esse lugar. Porque de forma muito clara, às vezes a gente não entende. Então ele tem que falar no nível que você está. Mas à medida que a gente vai caminhando e vai tendo um relacionamento com ele, tudo que a gente vê ele construindo dentro de nós, quando a gente vai tendo essa caminhada e a gente chega lá na fé e fala: meu Deus, toda a função do Espírito Santo foi sempre mostrar quem eu era. Foi sempre, diante de todas as situações e circunstâncias que eu estava passando, era sempre mostrar quem eu era. E assim também foi com José. José passou por tudo que ele passou, mas ele tinha um espírito de excelência porque ele tinha tal comunhão com o Senhor que ele sabia quem ele era. Em cada lugar e cada dificuldade que ele passou, ele governava no lugar onde ele estava, porque ele sabia a posição de governo que ele tinha. Então ele governou no Egito, ele governou na prisão, ele governou na casa de Potifar. Onde ele ia, ele exercia a função para a qual ele nasceu. Então não foi difícil para José passar por tudo aquilo. Eu não estou dizendo que foi fácil, mas não foi tão difícil, porque ele sabia que aonde ele chegasse, não importava aonde, qual lugar, mesmo que parecesse um lugar que não fosse bom, que fosse difícil, ele entendia que o papel dele lá era de governo. Dentro da prisão era de governo. Dentro do hospital era de governo. Entende? Não é sobre onde você está, mas onde você vai exercer essa autoridade de governo aonde você está. E muitas vezes perdemos tempo. Eu tenho que tirar o sapato. É porque me impede, eu fico para devagar. Tem nada a ver com ter que ficar de casa. Então muitas vezes não se trata, muita gente está questionando: mas Senhor, por que eu estou aqui? Você não deveria perguntar por que aqui. Eu estou aqui para governar, Pai, sobre o quê? O que é que você quer que eu domine aqui? Todas as coisas. Eu posso não ter o conhecimento de um médico, mas eu curo mais do que um médico pode curar. Porque você vai se perguntar: mas dentro do hospital eu vou fazer o que de governo? Todas as coisas. Se você entender que você está ali dentro com a posição de governo, você vai fazer coisas que as pessoas que estão ali 24 horas não fazem. Então tudo na nossa vida parte desse princípio. Quando você entender que você não é vítima em nenhuma situação, circunstância ou lugar onde você está, nunca mais você vai sofrer nessa terra. Nunca mais você vai permitir que as pessoas digam: mas você está ali, mas você não crê, mas você... Eu estou ali porque eu tenho uma função de governo dentro daquele lugar. Eu tenho uma função
que vai diferenciar e vai mostrar aquelas pessoas que aquilo ali pode ser transformado, porque o que está em mim não está na vida delas. Porque a Bíblia diz que a gente floresce em todo lugar e qualquer estação. Se eu tiver o entendimento que eu estou ali para governar. Só que muitas vezes a gente vai para um lugar de vitimismo e fica sofrendo, achando que aquilo que está acontecendo dentro de nós, ou acontecendo através de nós, é para nos derrubar. Não, é para que você exerça uma função de governo. Porque tem lugares que está precisando que você governe. Tem lugar que está precisando que você lidere. Porque hoje muita gente está sofrendo porque as pessoas não têm exercido função de governo e de liderança. Você pode não ter uma função clara, declarada dentro da empresa ou do lugar onde você trabalha. Você pode não ser um gerente, pode ser o chefe, mas você tem a função de governo ali dentro. Esse entendimento muda tudo na nossa vida. Tudo. E não tem, olha, eu vou dizer, não tem como a gente não ser grato ao Senhor. Por toda a sabedoria, por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem construído dentro de nós. Que eu vou dizer, não tem como você chegar em determinados entendimentos se você não passar por determinadas coisas. A gente está sendo ensinado constantemente em tudo. Se você sair de casa, aliás, até estando em casa, Senhor, o que é que tu quer ministrar no meu coração? Tem sempre algo que Deus quer comunicar ao nosso coração. A gente não veio aqui para exercer uma função de vítima, nem de escravo. Nós somos filhos amados do Senhor, completamente capacitados por Ele para exercer governo aonde quer que você chegue. Não sei onde você trabalha, não sei os lugares que você frequenta, não sei o que você está passando. Eu só sei de uma coisa: onde você estiver, o que você está passando, essa coisa não é para te dominar, é para você governar sobre ela. E quando você entender que você tem o poder que foi te dado de governar sobre ela, nunca mais você vai sofrer com isso novamente. Nunca mais você vai se permitir ficar nesse lugar novamente. Porque quando você entender que você não é vítima de nada que te acontece, pelo contrário, você está ali como uma salvadora, uma pessoa enviada de Deus para governar e para exercer autoridade e liderança sobre isso, você nunca mais será preso a nada. E o Espírito Santo, ele sempre vem. Porque se a gente não se alimentar, gente, a nossa alma, o nosso corpo e nosso espírito, ele precisa de alimento. Se a gente não alimentar nenhuma dessas áreas, a gente vai aparecer em alguma delas. Então, muitas vezes, a gente está alimentando a carne, às vezes alimenta a alma e não alimenta o espírito. A gente tem fome e se alimenta, a gente tem fome espiritual e muitas vezes não se alimenta. Deus não quer que você ore para agradar a Ele. Deus não quer que você ore porque Ele precisa do teu amor. Vocês já perceberam que Deus ele é completo, é pleno nele mesmo? Na verdade, Deus não tem o que receber, Deus tem o que dar. Na verdade, tudo o que Ele quer, quando você se relacione com Ele, quando você busque Ele, quando você ore, quando você tem um tempo de comunhão com Ele, é te dar. Ele não quer que você dê nada a Ele. Mas você é tão constrangido quando você vai a Ele, de tanta coisa que você recebe, que você não diz assim, eu não tenho como não dar nada em troca. Mas não que Ele te peça, você não tem como dar nada em troca, porque você recebe tanto amor, tanto vigor do Espírito. Ele te levanta de uma forma, você sai lá destruído, Ele te levanta e fala assim, ó, você é isso. Você está me pedindo isso, mas na verdade eu quero que você se levante e vá. Você está me pedindo para fazer algo e eu estou dizendo a você, se levante e faça algo. Você está dizendo, pai, faça alguma coisa aqui. Ele disse, e você está fazendo o quê? Eu já lhe dei autoridade, eu já lhe dei tudo.
Eu preciso te lembrar todos os dias. Em nenhum lugar que você está em vão. Se você tiver a consciência de onde você estiver, até na rua andando, Senhor, eu estou governando algo sobre aqui, eu não sei nem, estou entendendo. Se eu não entender que é de forma natural, vai ser espiritual, e eu vou começar a falar em língua, algo vai acontecer nesse lugar. Porque não tem como a gente chegar em algum lugar, esse lugar não ser transformado, não ser modificado. Então, quando a gente entende que a gente é o agente salvador, o que a gente carrega, quando coisas se levantarem na nossa vida, quando coisas tentar ditar algo sobre a nossa vida, a gente vai de forma alguma deixar que essas coisas nos dominem e nos governe e tente tirar a gente de um lugar que não é o nosso. Eu acho que o maior sofrimento da nossa vida não é frustrações, nem circunstâncias, nem nada de mal que a gente possa enxergar, sentir, de algo, de alguma notícia que parece não ser boa. Eu acho que a maior frustração é não ser quem a gente nasceu para ser. É negar quem a gente é. Eu acho que a pior coisa do mundo é isso. Eu acho que essas coisas faz talvez a gente sentir isso e a gente acha que essas coisas é que é o problema. Porque a gente só sabe que essas coisas estão trazendo algo, algum sentimento, algo que não é bom que a gente está sentindo. Mas na verdade a influência delas está deixando a gente sair do nosso lugar de origem, o lugar a qual a gente nasceu. É negar você mesmo. É você se moldar a algo. Se moldar a alguém. Se moldar as coisas que estão acontecendo. E você vai se permitindo, se moldando. Você chega num lugar que você nem sabe mais quem você é. As coisas estão vindo tão em cima de você, porque você já não tem mais consciência de onde você veio, para onde você vai, de quem você é, que essas coisas têm abafado você. Então muitas vezes não se trata de nada dessas coisas que estão acontecendo, mas uma falta de lembrar quem você é e quem está com você. Porque independente de Deus ter te dado governo, autoridade sobre todas as coisas, Ele ainda está com você. Ele diz: eu jamais te abandonarei. Jamais, jamais. Não tem lugar que você possa estar que Ele não está com você. Não tem lugar que você possa estar que Ele não possa te arrancar e tirar daquele lugar. A gente precisa ter uma consciência real de quem é o nosso Pai. A gente precisa ter uma consciência real de que Ele nos ama. Porque, a maioria aqui deve ter filho. Você jamais permitiria que seu filho ficasse num lugar que você sabe que não é bom. Imagine Deus. Só que Deus não só te tira, como Ele te ensina para que nunca mais você volte para aquele lugar. Porque muitas vezes a gente vai para determinados lugares conscientes, porque somos escravos, ou permitimos, não somos escravos, permitimos que essas coisas governem sobre nós, ou vamos sem saber para onde estamos indo, escolhemos errado realmente, e não tem problema nenhum errar não. A gente vai errar, gente. A gente vai errar. Nossos filhos erram, a gente erra. Numa determinada época da minha vida, eu tinha tanta preocupação com os erros do meu filho, porque eu sabia que determinadas coisas que ele fazia não eram tão boas, que eu queria tentar controlar para que ele não errasse, ou tentar instruir a melhor forma possível para que ele não fizesse aquilo que eu sabia que não era tão bom. Até o Espírito Santo falar comigo. Todas as suas frustrações, todas as suas decisões erradas, todos os seus erros contribuíram para você chegar onde você chegou. Não tire o processo do seu filho. Você pode instruir, deve instruir, mas acima da instrução, você deve amá-lo. Você deve amá-lo. A instrução nunca pode estar acima do amor.
e confiar que eu posso proteger ele e conduzir ele da forma melhor do que você. Porque Deus sabe o melhor caminho e a melhor forma de nos instruir para que a gente tenha o entendimento que a gente tem hoje. Porque todas as coisas que a gente passou, de boas e ruins, contribuíram para a gente ter o entendimento que a gente tem hoje. Então, hoje, tem algumas escolhas que a gente não faria mais. Pela experiência que a gente teve, que a gente construiu, caminhando com o Senhor, aprendendo. E tem tantas outras que a gente ainda precisa aprender, precisa desfrutar. Só que a gente tem tanto medo de errar, tem tanta gente que está paralisada no mesmo lugar, com medo de errar, e porque tem medo do novo, tem medo de dar um passo que nunca deu, sabe? Aí fica anos, ciclos e mais ciclos que se repetem por causa de um medo. Aí muitas vezes fica orando ao Senhor, o Senhor me dá uma resposta, o Senhor fala sobre isso. E muitas vezes Deus só diz assim: filha, vá. Porque você sabia que até tem coisas que talvez não fosse para você, mas que faz parte de você ter ido e ter voltado. Você entende o que eu estou falando? Às vezes não é para a tua vida, mas tem pessoas que precisam ir e voltar para entender que realmente não é isso. Porque se ela não entender, vivendo, experimentando, muitas vezes ela vai ficar passando a vida toda achando que se tivesse ido, a vida teria sido diferente. Claro que tem caminhos que são de mortes e jamais Deus vai permitir que você ultrapasse o limite, se você confiar nele. Mas tem caminhos que são de ensinamentos, e todo ensinamento, todo conhecimento, ele é importante. Ele está contribuindo para o entendimento que você precisa ter. Porque todo ciclo, todo processo que eu passei na minha vida, hoje tem muitos ciclos que eu jamais entro e jamais entrarei, pelo entendimento que foi construído, não só vivendo, mas sendo ministrada pelo Senhor em cada um deles. E eu não tiro nenhum deles da minha vida. Se você disser o pior que você passou, eu não tiro nenhum deles da minha vida. Pode ser o mais difícil. Aquele que eu pensaria assim: Senhor, isso aí era desnecessário. Não era desnecessário. Eu precisava. Eu precisava. Eu era uma pessoa muito inocente. Confiava muito fácil nas pessoas. E às vezes você, por ser... Posso nem dizer que eu sou boa demais, né? Mas assim, as pessoas dizem que eu sou boa. Não posso dizer boa demais, que é boa o Senhor. Mas assim, queria sempre fazer o bem, né? Vamos dizer assim. E muitas vezes não era para fazer. Porque o bem que a gente pensa é diferente do bem que Deus pensa. Às vezes você está tirando processo de pessoas, achando que você vai salvar ela, e não confia que o Espírito Santo é que vai salvar ela. E você prejudica o processo dela, e você se mete em um lugar que não era para você ter ido. Então, muitas vezes, a gente se coloca em lugares que não é para a gente estar, mas tudo isso, se você estiver sempre buscando ao Senhor, voltando nele, Ele sempre vai te ensinar algo sobre isso. Há um tempo, o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração, e Ele disse assim: observe todos os sentimentos, sensações que você tem com qualquer coisa que acontece na sua vida, nas mínimas coisas. E eu comecei a perceber que determinadas coisas que eu escutava, às vezes não existia uma influência direta, no sentido de eu reagir de uma forma mal sobre aquilo, mas às vezes produzia em mim
um sentimento que não era tão confortável. Imagine que você vai compartilhar, vou falar aqui uma coisa simples, com uma pessoa sobre algo, você bem empolgado e a pessoa não recepciona isso tão bem. Então, o fato de eu não ficar bem com aquela recepção que não parecia ser tão boa, mostrava algo não sobre a pessoa, mas sobre mim. E o que o Espírito Santo queria que eu observasse é que não se tratava do erro das pessoas, ou da forma como que elas me tratavam, ou se estava certo ou errado o que elas estavam fazendo, ou se era justo ou injusto, mas como eu me sentia diante daquilo. Porque quando você recebe algo e você já responde, você briga, você percebe claramente que você está tendo um comportamento que não é tão bom. Mas quando é algo que você simplesmente, isso é besteira, mas dentro de você ficou um arranhão ou ficou algo que te deixou num lugar desconfortável, mostra uma sinalização de algo que está dentro de você, que talvez você nunca tratou, que você nunca se importou, que você nunca nem deu atenção. E às vezes são raízes de coisas tão profundas que estão dentro de você, que você não tem dimensão o quanto ela tem impactado coisas e áreas da tua vida, e até em comportamentos seus, diários, que você não tem dimensão. E ele começou a ministrar o meu coração sobre eu observar essas minhas reações e sentimentos sobre qualquer coisa que acontecia. Que aquilo ali falava sobre mim. Porque a gente tende muito a justificar. Eu respondi a fulaninho assim porque ele também me bateu, ou ele gritou comigo, ou ele me tratou mal. Mas a Bíblia diz que a gente não é reflexo de ninguém. Na verdade, não é a Bíblia que fala, né? A gente não é reflexo de ninguém. A gente não pode ser resposta do que as pessoas estão dando para nós. Nós somos resposta de quem nós somos. E isso também tem impactado, influenciado em quem nós somos. Porque muitas vezes nós estamos se moldando a situações e circunstâncias e até coisas que têm nos acontecido, e a gente perde muitas vezes a nossa voz, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sonhos. A gente se anula. Eu não estou dizendo que a gente vai brigar ou vai reclamar com as pessoas, não é sobre isso. É deixar que o Espírito Santo trate em você áreas que são obscuras da tua vida que você não conhece. E que tem total influência e impacto naquilo que você está sentindo e nos reflexos das coisas que você tem na sua vida. De uma forma tão profunda que você não tem dimensão. E muitas vezes você está focando nas coisas, achando que a raiz é aquilo. Mas a raiz não são as coisas que estão te acontecendo. Mas aquilo que já está dentro de você e como você responde aquilo. E é tão sutil que passa muito despercebido no dia a dia. Passa muito despercebido na correria que a gente tem das coisas, de fazer isso e fazer aquilo, e tantas funções que a gente tem durante o dia, menino, casa, família, trabalho, e você vai deixando de lado, deixando de lado, deixando de lado. Você vai priorizando aquelas coisas que parecem ser maiores, que gritam mais, que falam mais, que se expressam mais. Onde, na verdade, toda a raiz daquilo que está governando a tua vida não tem nada a ver com essas coisas. Mas com essas sinalizações tão simples, que às vezes tem tirado você de um lugar e você nem percebe. Daqui a pouco você está estourando com alguém e você não sabe nem de onde veio. E um belo dia eu estava passando por uma situação muito difícil. E eu tinha recebido uma notícia não muito boa nesse dia. E o Espírito Santo, eu fui tentar orar, e parece que quando você está nesses momentos que vem essas informações que não parecem ser boas para a tua vida, a primeira reação que a gente tem é de deixar ou permitir que aquilo dite algo sobre nós. Parece que a gente precisa dar uma resposta sobre aquilo. Parece que a gente precisa reagir àquilo que está chegando.
E eu lembro que a pessoa disse assim: você precisa dizer uma resposta. Eu disse: eu não tenho resposta. Porque muitas vezes a gente se cobra até para ter resposta sobre as coisas. E muitas vezes dizer que não tem uma resposta não é o que as pessoas querem escutar. Mas muitas vezes você precisa dizer a você mesmo: eu não tenho uma resposta sobre isso, eu não sei o que eu vou fazer sobre isso. E eu não tenho a obrigação também de saber. Porque a gente sempre está querendo controlar tudo. Está querendo saber tudo e querer saber resposta para tudo. E quando eu fui para o quarto orar, eu só fazia chorar. Eu disse: Pai, você tem que falar alguma coisa comigo aqui. E sabe quando você parece que quer algo, menos aquilo acontece, porque você está tão focada naquilo que você não consegue escutar. E sempre comigo funciona assim. Quando eu estou tão inquieta que eu não consigo escutar o que o Espírito Santo quer me comunicar no meu coração, eu aumento o som do louvor e começo a cantar mesmo sem vontade. Eu deixo que Ele ministre a mim primeiro. Porque eu estou tão inquieta, tão fora de mim, que eu estou mais ministrando a Deus do que deixando Deus me ministrar. E a única forma de eu me aquietar é colocar um louvor, começar a cantar a letra daquela música. Normalmente eu boto a música para que eu me lembre de quem eu sou, de quem Ele é, do amor dEle por mim. E eu vou deixando aquilo entrar dentro de mim de uma tal forma que aquele lugar que eu entrei não é mais o lugar onde eu estava. E aí, às vezes, numas simples instruções, porque normalmente o Espírito Santo ele é muito simples. Ele disse: você está querendo algo da pessoa que ela não pode lhe dar. Você está querendo que a pessoa dê algo a você que nesse momento ela não pode lhe dar. E aquilo veio como um bálsamo tão grande no meu coração. Porque a gente se sente vítima e a gente quer ser acolhida em determinados momentos. A gente quer ser compreendida pelas pessoas, pelo marido, pelos filhos, e muitas vezes a gente não se sente dessa forma. Mas muitas vezes eles também estão precisando de ajuda, assim como nós. É por isso que o Espírito Santo é tão grandioso que ele vai dar aquilo que a gente precisa. As pessoas podem não te dar aquilo que você precisa. E elas às vezes nem podem, mas a gente tem dentro de nós essa concepção de que elas deveriam dar mais. Quantas vezes você já pensou que determinada pessoa poderia dar mais do que ela dá? Eu acho que todos nós, né? Ah, fulaninho fez isso, mas ele poderia fazer mais. Ah, fulaninho me tratou assim, mas ele poderia ter feito mais. Isso é uma falta de senso de pertencer. Sabia? A quem eu pertenço? Quem me sustenta? Quem me sustenta de todas as minhas necessidades? São homens? São pessoas? Se eu for depositar meu coração nisso, eu vou me frustrar. O problema é onde a gente está depositando o nosso coração. As pessoas às vezes estão numa situação pior do que a sua e você está cobrando delas algo que ela não pode lhe dar. Entender isso é muito libertador também. Porque José poderia ter questionado: Senhor, tu me colocasse em lugares e situações difíceis. Porque eu estou aqui na casa de Potifar, estou servindo aqui, estou fazendo o cara enriquecer e a mulher dele ainda está em cima de mim para me prejudicar. Aí eu vou para a cadeia por conta disso. Lá eu governo, faço a cadeia prosperar. Peço para alguém me ajudar. Não, ninguém me ajuda. Esquecem de mim. Mas o Senhor nunca esquece. Às vezes a gente pensa que vem de uma forma, de um jeito. Vai ser através de fulaninho, de sucraninho. Porque fulaninho tem influência. Porque o outro tem um cargo. E aí a gente vai para um lugar que a gente começa a confiar em pessoas e em homens. Não estou falando que a gente não deve confiar em pessoas. Eu estou falando que o nosso coração não deve estar nessas coisas nem em pessoas. O nosso coração tem que estar em Cristo.
Nossa confiança tem que estar nele, naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele pode produzir. Não só em nós, mas através de nós. E quando a gente começa a perceber toda a grandiosidade daquilo que Deus tem feito, do que Ele já fez, do que Ele já construiu dentro de nós, por que Ele não fará mais? Porque Ele não vai fazer hoje, porque Ele não vai fazer amanhã e porque Ele não vai continuar fazendo. Nosso coração tem que estar firmado na rocha. Nosso coração tem que estar firmado sempre nele. A própria Bíblia diz que por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando a gente tiver convicção disso no nosso coração, que a gente viver exatamente nisso que a gente crê, a gente vai ter uma concepção da nossa vida e daquilo que a gente passa de forma diferente. E a gente vai conseguir realmente desfrutar e governar e conseguir contemplar a grandeza de Deus em qualquer lugar, estação que você estiver vivendo, seja ela boa ou ruim, porque você nasceu para estar acima de todas elas. Amém? Era isso que eu queria falar essa noite. Queria chamar o louvor. Vocês fiquem de pé. Obrigada, Jesus. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado por ter nos estabelecido a gente num lugar de governo, onde todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. Nada disso pode determinar quem nós somos. Obrigada, Pai. Meu coração é grato a você por cada estação, por cada ciclo, por cada contemplação da tua grandeza em cada um deles. Obrigado por poder desfrutar da tua grandeza em cada momento difícil que eu vivi e poder entender que o Senhor é um Deus de milagres. É um Deus que faz nova todas as coisas. É aquele que nos levanta, que nos edifica, que nos tira de qualquer lugar que nós possamos entrar, Senhor, que não é para nós ficarmos. Eu não poderia deixar de te honrar essa noite e dizer o quanto você é grande, o quanto você é precioso, o
quanto eu amo viver tudo isso que eu estou vivendo. Eu jamais na minha força poderia chegar onde eu cheguei. Jamais. Mas você sabe nos conduzir da forma mais preciosa e linda possível. Obrigado por ter nos dado esse poder, Senhor, de governar sobre tudo. Nada pode nos dominar. Nada pode nos fazer escravos ou vítimas. Tudo isso está nos ensinando quem nós somos. A manifestar a tua grandeza. A grandeza que você depositou dentro de cada um de nós. Nós precisamos entender e ver, Senhor, essa grandeza sair e brotar dentro dos nossos corações. E dizer assim: só podia ter sido o Senhor. Só podia ter sido Ele. Deus está trabalhando no escuro. Haverá reviravoltas nessa situação. Vai ter virada da parte de Deus. Ele é aquele que abre portas aonde até não tem portas. Ele está curando você de dentro para fora essa noite. Deus está trabalhando nas tuas emoções. Esse espírito de ansiedade, de depressão que cerca a tua mente. Deus está soprando vento na tua casa, na tua família, na tua mente, no teu coração. Algo novo começa a partir de hoje. Você vai viver coisas novas. Um tempo novo. Novas conexões. Novos lugares. Novas pessoas. Uma nova unção. O propósito não morreu. Ainda está de pé. Vai acontecer. Vai acontecer. Descanse e só confie. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para os problemas. Concentra o teu coração e a tua mente naquele que pode todas as coisas. Ele não deixou de ser Deus. Ele não perdeu o seu poder. E nessa situação, Ele vai mostrar a sua grandeza e o seu favor. Receba agora da parte de Deus refrigério, descanso, cura, favor sobrenatural, favor e graça, favor e graça, favor e graça, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Não é o diabo que vai ditar aquilo que você vai viver, mas é a palavra final da parte de Deus. Deus tem a palavra final. Deus tem a palavra final. Deus tem a palavra final. Não é os médicos, não é a circunstância, não é o problema que determina a palavra final. É Deus que determina a palavra final. E a palavra final não é o seu fim. Tudo vai cooperar para o seu bem. Deus está trabalhando no meio de tudo isso e te levando a um lugar de dependência e de aprendizado. Você vai sair melhor do que entrou. Todas essas palavras que nós liberamos aqui foi uma palavra profética. Percebe que algo ativa dentro de você quando você escuta. Não é Gleison falando, é Deus falando através das nossas vidas. Deus está ativando algo novo hoje dentro de você. E você não vai sair dessa casa como você chegou, porque Deus vai mostrar que é Deus na sua vida. Você não vai precisar falar, se defender. Deus vai mostrar que é Deus na sua vida. A única coisa que Deus quer é que você dependa dEle, que você confie nele, que você entregue a Ele.
Para de segurar aquilo que só Deus pode fazer. Para de controlar aquilo que só Deus pode controlar. Então, nesse momento, receba refrigério agora. Receba paz sobre o teu coração. Receba a alegria do Espírito Santo. Aleluia. Oh! O novo de Deus chegou na sua vida. A tua mão me levantará. Deus te levanta quando você cai. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair? E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Essa canção é tão forte. Deus tem uma razão para tudo que permite e faz. Nenhum dos seus planos serão frustrados. Mas aprenda uma coisa que Ju falou muito forte. Enquanto você está passando por algo difícil, se alimente da palavra de Deus. Bote um louvor. Se você está no carro, bote aquela música, sabe, que Deus fala com você muito. Escute alguém que Deus vai alimentar você na situação. Porque na batalha nós não usamos escudos e espadas. Nós vencemos, confiamos em o nome do Senhor. Salmo 20, verso 7 diz: Davi falando quando ele enfrentou situações difíceis na vida dele. Ele disse: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Os que confiam em carros e cavalos em curvos se caem, mas aqueles que confiam no Senhor se levantarão e permanecerão de pé. Ainda que agora parece que você está perdendo, parece que você está andando passos para trás, mas por confiar em Deus, se prepare, porque Deus pode acelerar o tempo. Deus pode fazer com que coisas que eram para acontecer em 10 anos aconteça em um mês, aconteça em um dia, aconteça em uma hora. Tudo que o diabo está fazendo é para roubar a tua fé, roubar teu ânimo, roubar a tua força, roubar a graça que é viver um dia de cada vez. E muitas vezes a gente vai para um lugar de angústia, de ansiedade, de medo, depressão, que a gente nem percebe o dom da vida que temos de estar vivos, e que cada dia é um presente divino, e que nós podemos desfrutar mesmo no meio da tormenta da paz que excede o entendimento. Então minha oração nessa noite, para que o Senhor proteja sua mente, seu coração, porque ao invés de ser vítima, você é mais que vencedor. Romanos 8:37 diz: em todas essas coisas, tudo que a gente queria ser mais do que vencedor sem passar por nada. Mas o fato de ser mais do que vencedor não significa que a gente não vai passar por coisas. Mas ele disse: em todas essas coisas. A gente queria sem essas coisas, mas é no meio dessas coisas que Deus mostra o seu favor e a sua grandeza. Porque às vezes a gente se esquece e a gente tenta fazer do nosso jeito, na nossa maneira, e aí quebra a cara. Porque tudo que Deus queria é nos levar a um lugar de dependência nele. Você vai ver como vai ser mais fácil agora. Você dependendo, você confiando em Deus e não em homens. Não é que Deus não use pessoas, Ele vai usar, mas a glória nunca Ele dá a ninguém. Porque você vai ter a certeza que foi Deus que fez. Queria que você olhasse para alguém do seu lado e diga: Deus vai deixar claro, para todo mundo saber que foi Ele que fez, e você vai estar convicto disso. Amém? Quem recebeu a palavra essa noite? Eu recebi demais. Já posso me aposentar das pregações. Minha esposa, amém, tá vendo as mulheres? Amém mesmo. Sabe, todo ser humano carrega algo e tem algo para dar para alguém. Quando a gente não cumpre o nosso propósito, a gente se torna disfuncional.
E a gente vai para um lugar que Deus não nos criou para ser. José poderia ir para um lugar de vítima. Deus me deu sonhos, olha onde eu estou. Fui vendido. Sabe o que é você receber uma calúnia? De estuprar uma pessoa, de trair a confiança de Potifar. A mulher de Potifar tentou ficar com José, ele não quis. Ela caluniou ele, ele foi preso por isso. Mas quando Deus é com você, não importa o lugar que você está, o lugar vai prosperar. A Bíblia diz que na prisão José prosperou. Então, fica tranquilo. O importante é não perder o Senhor. Porque coisas, na verdade, a gente tem medo de perder o que não é nosso. Nada é nosso. Ninguém morre e leva alguma coisa. E a gente fica segurando com medo. Esse medo que a gente tem, não é nem para ter, porque nada é da gente. Nem nossos filhos são nossos, nossos cônjuges não são nossos. Nada é nosso. Trabalho, empresa, nada é nosso. Somos só mordomos. E quando a gente não entende aquilo que Ju falou, de cumprir um propósito e governar, a gente deixa de desfrutar. Quanto mais reinar em vida, mais você vai desfrutar. Porque Jesus já fez tudo e nossa parte agora é reinar em vida. Amém? Deus tem uma razão para tudo que permite e faz. Aprenda com Deus. Amanhã você vai dizer: meu Deus, eu passaria tudo de novo para ser o que eu sou e para entender o que eu entendo agora. E hoje eu estou muito feliz. Olha a Tiana ali no culto, irmãos. A notícia que chegou para a gente foi: a situação de Tiana foi muito difícil. Porque Tiana já tinha perdido 98% dos pulmões. E o quadro dela no hospital que ela estava não tinha médico, não tinha aparelho, não tinha nada que fizesse com que ela voltasse. Mas a igreja começou a fazer rodada de oração. Dia e noite eu vi as pessoas se levantando, a gente orando. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Ia estar ali Tiana hoje. Com não desistia, declarando a palavra fiel, a palavra fiel. Irmãos, eu já vi pessoas por muito menos não conseguir voltar. E todo mundo da igreja acompanhou o processo de Tiana. Tá ali com seu esposo não, aquele cara forte. Ela sempre, a gente tava sentindo falta quando eu dizia: quem ama sua sogra aqui? Ela dizia: eu amo minha sogra, dava aquele grito. E em todo culto a gente orando, declarando. E aquela rodada de oração. O diabo só tem poder em algo aonde a igreja não se levantou. Quando eu falo igreja, irmão, não é igreja evangélica. Eu estou falando de pessoas que entendem quem são em Cristo. Placa nenhuma salva ninguém, denominação nenhuma muda ninguém. Mas o entendimento de quem Deus é e quem você é nele muda tudo. E tá ali Tiana. E a gente dizia: logo, logo ela vai estar aqui. Tem uma pregação que eu preparei só para falar dela. E eu sei que ela vai dar o testemunho dela aqui. Ela já é um testemunho vivo que Deus é um Deus de milagre. E eu quero agradecer a Deus também pela vida de um irmão, de um amigo meu, César Bacalhau. Tá ali atrás, fala assim: César. Um amigo que Deus me deu, um irmão. E tive o prazer de tê-lo conosco também. É cristão também, filho de Deus, uma pessoa muito amada e abençoada, um cara que Deus colocou na minha vida. E eu tinha feito convite para ele: vamos lá hoje. Ele disse: eu vou congregar com você hoje lá. E tem pessoas que Deus coloca em nossa vida, que não nasceu da nossa família, que não teve o nosso sangue, mas parece que você convive com aquela pessoa desde criança. Porque tem pessoas que não vai ficar na tua vida, tá? Mas tem gente que Deus colocou. E deixa eu dizer uma coisa: não tenta trazer de volta quem Deus já tirou da tua vida. Aprende isso. Amém? Muito feliz pela sua vida, meu irmão. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Coloca a mão no coração. Pai, nós queremos te render graça. Só temos motivo de agradecer. Eu sei que nós não vamos sair da forma que chegamos. Como tu és bom, como tu és tremendo, como tu és poderoso. Muito obrigado por essa noite especial. Muito obrigado por cada palavra que o Senhor ungiu o coração de Ju para falar conosco. Por essas canções tão extraordinárias, pela vida de cada ministro de louvor, cada diácono, cada tio da salinha, cada pessoa que está aqui servindo, adorando e que veio. Nós declaramos as bênçãos do Senhor sobre cada casa, sobre cada lar, sobre os entes queridos, os seus parentes que não estiveram aqui, mas estão em casa agora representados pelos teus filhos. Eu declaro as bênçãos de Deuteronômio 28, as bênçãos do Salmo 23, as bênçãos de proteção do Salmo 21 sobre a casa do teu filho, sobre a vida dele. E eu declaro que essa semana seja a melhor semana de nossas vidas. Uma semana abençoada, cheia de graça, de favor. Que eles prosperem no seu trabalho, que eles prosperem na sua família, que eles prosperem em tudo que façam, conscientes de que o Senhor está com eles e não os deixa por nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos concordam, digam amém. Dá a paz, abraça seu irmão, diga: você é o melhor de Deus. Até a próxima celebração.